Boa noite, pessoal. Boa noite. Hoje eu estou entrando com um pouquinho de atraso. Saudades, Hélio. Saudades, Ellen, Carol, Romão. Sejam super bem-vindos. Super bem-vindos. Svetlana. Eu te vejo sempre aqui, bem-vinda, bem-vindo a todos. Hoje nós vamos conversar sobre dependência emocional, como que você fica com... Dani, bem-vinda, querida, bem-vinda. Como que você fica com a dependência emocional, se você fica numa dependência emocional, quando existe uma dependência química. Então vocês vão destrinchar um pouquinho o que significa essa dependência química, e a gente vai pensar, logo que eu inicio essa fala, como dependência química de drogadição. Mas eu vou falar disso também, mas não vou falar só desse tipo de dependência química. Eu vou falar de dependência química, onde as pessoas acabam tendo uma dependência química, inclusive, o que é esse químico? Inclusive de pessoas que estão emocionalmente adoecidas. Então você pode ter uma questão de uma pessoa na família que tem uma dependência química, uma drogadição, pode ser um alcoolismo, né? Pode ser uma pessoa alcoolista. E como que fica o entorno? Será que o outro também fica com uma dependência química neuronal, neurológica, em relação às pessoas que têm essa dependência química? Então vamos destrinchar um pouquinho. Oi, Lenir, querida, nossa, quanto tempo! Então vamos destrinchar um pouquinho a questão da dependência química, algumas ideias, a gente vai conversar, depois vocês podem colocar as suas dúvidas, suas questões aqui, são super bem-vindas como sempre. E eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre essa questão do surgimento da dependência química. A gente sabe, em primeira instância, a dependência em si, né? O que pode significar uma pessoa que começa a abusar de substâncias tóxicas, de drogas, de álcool. O que pode levar uma pessoa para esse tipo de demanda, onde ela acaba se esquecendo dela mesma? Ela fala que no início que ela tem controle, até ela assumir, e muitas vezes não assume nunca que não tem controle sobre isso. Pode ser uma pessoa alcoolista também, numa questão de álcool, de drogas. O que a droga faz? A droga muda a realidade da pessoa. Muda a realidade. Então é uma, entre aspas, de início, uma viagem de prazer, aonde você quer algo a mais. Então nessa sociedade nossa, vamos pensar nos termos de hoje, mas não só. Nos termos de hoje, na nossa sociedade do século XXI, onde existe um vazio enorme, existe uma falta de integração das partes. Muitas partes nossas não são nem nomeadas, nós somos analfabetos emocionais para começar a nossa história. A gente nem sabe nomear, se pergunta o que você está sentindo, você explica. Você não fala, o sentir é muito fácil, muito básico e muito simples. Então, quando você começa a explicar, você está racionalizando algo que muitas vezes você nem chegou perto, você nem sabe explicar uma reação emocional, e você acaba explicando e não chegando no que motivou você ter uma reação, vamos dizer, de violência, por exemplo. Olha, eu tive uma reação assim, que eu fui totalmente reativo porque eu não aguentei ficar tão triste, estou muito triste. Ah, estou triste porque eu fiz isso, mas a pessoa mereceu aquilo, outra pessoa fez aquilo, fez não sei o que, e acaba não entrando em contato com a essência das emoções. Por quê? Porque não tem nome, as pessoas não nomeiam, as pessoas não se constroem, não tem um eu aqui desenvolvido a ponto de se autonomear também. Falta um processo de uma vida de empatia, do olhar do outro, que dê um significado e que dê essa sensação do eu existo.
Então, quando você olha para o outro, você vê o outro e o outro se sente visto, tem alguém aí dentro da pessoa que viu e tem alguém no outro que é visto e reconhecido. E isso aqui é um antídoto para qualquer tipo de drogadição. A gente já chegou no ponto de novo da drogadição. Então, quando as situações são muito, muito difíceis e as pessoas têm muita dificuldade de lidar com um conteúdo interno, muitas vezes obscuro, ou passam por questões de abuso, muitas vezes nomeado, olha, eu sofro isso, sofro aquilo, e que são situações onde a pessoa tem total impotência de lidar com essas situações, ela vai, em primeira instância, para uma brincadeira, ou vai com os amigos para ter aquela identidade reconhecida pelos amigos. Kézia, boa noite pessoal, sejam todos bem-vindos. Então, existe todo um contexto onde a droga, e fundamentalmente nos nossos dias, ela acaba funcionando como uma muleta, inclusive, para que os jovens não passem por frustrações. Então, quando você se droga, quando você se alcooliza, o que acontece? Você esquece até do que aconteceu ao longo da noite. Quer dizer, se você vai tentar ter algo com uma garota, ou seja com quem for, e você é inseguro, você se alcooliza, você fica o bambambam da história, você fica mais leve com a tua ansiedade, muitas vezes você nem lembra como que você resolveu ou não a situação, porque você amenizou a sua dor numa viagem psicodélica com drogas ou com álcool. E você tem um gap, você tem uma ausência e tem uma sensação de oba-oba. Muito bem, eu nem vou falar das consequências neurológicas e depressivas que acontecem, porque não é o caso dessa live em relação aos efeitos da drogadição. Mas o que eu quero apontar muito fortemente aqui é que toda drogadição, toda dependência química, ela tem, em primeiro lugar, um contexto que é uma saída estratégica de uma realidade indesejável, de um vazio, e que muitas vezes a pessoa nem se dá conta e acha que está no oba-oba e nem se dá conta de que essa realidade paralela é uma busca porque aqui está difícil de lidar, mesmo que você tenha de tudo. Olha, mas fulano tem de tudo. Esse é só um contexto. A gente tem questões sistêmicas familiares que eu também não vou entrar muito dentro dessa tônica, que fazem com que a pessoa seja a ponta do iceberg que vai ter um problema, o sintoma da família. E esse sintoma, só para dar uma pincelada, essa pessoa que é o sintoma adoecido da família, ela vai ser, um dos sintomas pode ser a drogadição, a dependência química, o alcoolismo, mas ela vai ser o problema da família, onde ninguém vai olhar para o problema em si e vai estar totalmente projetado no mal. O mal, o desequilíbrio está em uma pessoa que é a representação de um lado sombra que ninguém entra em contato. Então, o que acontece com as pessoas que estão no entorno dessas pessoas que estão na dependência química, e eu já vou avançar também para as questões emocionais, mas eu vou falar principalmente nesse primeiro momento sobre a dependência química. O que acontece com essa família, ou com quem está em volta dessa família? Existe um medo muito grande de que algo pior aconteça. Então eu já vi histórias e mais histórias onde existe uma proteção dessas pessoas, inclusive medo, né, da própria família, no caso de dependência química mais exacerbada, medo até de uma agressividade totalmente estapafúrdia, que infelizmente ocorre mesmo. A gente recentemente viu nas redes sociais um rapaz até, acho que ator de novela, eu li também, e que num surto por droga, que é o que eu li, ele acaba ameaçando o próprio pai e acabou sendo internado. Então imagine como que os próprios pais, os familiares em volta,
por mais que tenha uma projeção negativa em relação a essa pessoa que está com dependência emocional, como que as próprias pessoas ficam quimicamente dependentes desta pessoa que já é um dependente emocional. Então, o que fazer quando você está acuado, quando você está com medo, quando você está receoso de tomar alguma atitude para dar um basta definitivo nesse lugar onde você acaba beneficiando o dependente químico por se sentir acuado, sentir medo que aconteça algo pior com essa pessoa, ou até porque não quer ter problema. Então eu vou dar o dinheiro para você se drogar, mas aí eu meio que esqueço. Quer dizer, eu também sou um dependente químico, só que eu sou o outro lado da moeda. Eu apago todo o problema porque eu dou um dinheiro, eu esqueço, eu nego a situação e assim eu tenho algumas horas de drogadição quando eu vivo num mundo onde eu esqueço que existe uma pessoa adoecida na família. Então existem dois efeitos de drogas, só que feitos de maneira diferente. Então eu acho que um ponto assim que é fundamental e que é o ponto que eu sempre friso e que é um ponto assim muito delicado, que para aquele que se percebe, que tem consciência do lugar de mal-estar emocional, de dependência emocional daquele que já está drogado, que tem aquela dependência química, passo a passo começar a dar um limite e entrar em contato com as questões internas. Isso cabe sim um processo terapêutico importante de você saber qual é a tua questão emocional que te prende dentro desse tipo de relação. Quanto que você está se autoabusando, passando por cima de você e sustentando uma dependência química no outro, porque você acaba não se resolvendo e se responsabiliza pela vida deste outro. A gente sabe que tem outros casos que aparecem no mesmo sentido quando existem questões em relação a situações emocionais muito difíceis. Então a gente sabe que exatamente muitas vítimas de narcisismo materno atraem os dependentes químicos por carência. Sim, eu vou já chegar nisso daí. É uma questão de complementariedade. Então, eu vou voltar lá para o que eu estava falando já, mas é importante falar sobre isso também, porque como existem muitas variáveis, a vítima de uma mãe narcisista, ela tem muita falta de autoestima e ela só se valida e só se valoriza quando ela estiver cuidando de um outro. Então ela não tem muita noção de si mesma, não tem noção da própria identidade, a não ser que ela cuide do outro, porque ela aprendeu a cuidar do humor da mãe, do humor dos pais desde muito cedo, ela é uma expert nisso. Então ela vai entrar em contato, pode muito entrar em contato com outro abusador ou com um dependente químico, porque ela vai se sentir necessária e validada e com um valor quando ela puder cuidar desse outro. Essa é uma das variáveis, mas não apenas essa. Então é importante que as pessoas que estão à volta de dependentes químicos, que elas façam uma autopesquisa. Hoje, por exemplo, vocês ouvindo essa live, façam uma autopesquisa, se questionem se existe alguém que tem em torno. Pode ser uma pessoa que se autoameaça de suicídio, de se automutilar. Não vou dar nome para os adoecimentos psicológicos, ou uma pessoa que tem uma labilidade de humor muito grande e que você fica pisando em ovos. Então, o que você pode fazer numa situação dessa, que você fica num entorno com uma dependência química, onde você... Química, estou falando neurológica, você fica sendo dependente
porque você precisa se sentir validado, se sentir bem, e você vai suprir sem dar limites para esses abusadores que têm o problema deles e que precisam ter o resgate com uma autoridade empática, porém ter autoridade, porque quanto mais vocês facilitarem a vida dessas pessoas que não lidam nada com frustração, nada, quer seja dependente químico, quer seja de um adoecimento mental, emocional, patológico, se vocês facilitarem muito, isso daí vai ser, a consequência é o teu próprio autoabuso. Então, essa live é uma live importante para que vocês percebam em que lugar que vocês que podem estar no entorno, vocês estão como dependentes e acuados. Eu já ouvi muitas histórias, isso é mais uma conversa sobre uma atitude em nome da vida e como que é uma situação muito, muito difícil para a pessoa que passa uma situação com um dependente químico ou com alguém com transtorno emocional, mental grave, como que é uma questão muito, muito difícil e delicada de você começar a ter uma atitude em nome da vida e colocar limites claros, mesmo que exista uma ameaça de uma possível morte do lado de lá. Então, o quanto que você é responsável pelo desfecho de uma história que também, por mais que você esteja por perto e dando todo o amparo possível, ainda assim você não está fazendo bem para a pessoa porque ela não muda. Então, às vezes, mudar você de cadeira e ter uma atitude diferente, que é um lugar mais obscurecido, porque se você acha que você está no controle, facilitando a vida da pessoa, de repente, se você toma um outro tipo de atitude, pode ser que a ameaça da pessoa se cumpra. Então, você tem que pagar o preço de fazer passo a passo atitudes onde você deixa de ser conivente com uma pessoa que tem dependência de drogas, dependência de... promove a dependência, ele fala de drogas, de alcoolismo, mas que seja perturbada mentalmente e que faça ameaças em relação à própria vida e com isso vai ganhando espaço, vai conseguindo o que quer. Eu estava dando lá atrás, falando que tem um exemplo de situações muito, muito graves, onde essas ameaças em relação à própria vida deixam tanto mães com filhos totalmente aprisionadas, como se elas estivessem perdendo a vida totalmente, porque tem um medo terrível que esses filhos cometam alguma atitude drástica. Então, aqui precisa de um acompanhamento, muitas vezes multidisciplinar, mas se você não tem condição de ter esse acompanhamento multidisciplinar, seja por qual motivo for desse tipo de ameaça, você precisa ter uma atitude com bastante presença, pedir auxílio para as pessoas que estão à sua volta, se você não tem essa condição, para você começar passo a passo a ser firme, colocando limites de uma maneira boa, suave, mas com bastante contundência. E preciso falar também sobre o outro lado da moeda, quando esses limites eles são colocados de uma maneira extremamente agressiva e que é exatamente o mesmo do que não colocar limites. Porque quando esses limites têm uma história de vida, onde eles são colocados de modo muito autoritário e muito violento, ele pode resultar num lugar dissociativo, onde a autoridade passa a não significar mais nada para essa pessoa que é dependente emocional, que tem um transtorno mental, emocional, e uma autoridade nesses termos pode significar um novis fora, quer dizer, pode berrar, pode fazer o que for, porque eu faço o que eu quero. Né? Então, quanto mais você berrar, mais eu vou me drogar, mais eu vou... porque é insuportável viver assim. Isso é a prova de que eu, de fato, preciso sair dessa história e
tchau, não quero saber de ouvir, tô indo viajar na maionese, viajar no tomate lá, né? Então precisa fazer uma pesquisa interna para ver em que lugar que você se encontra. Qual é esse lugar? Você é a pessoa que abre muito espaço e não coloca limite nenhum por medo, ou por culpa, ou por achar que você está cuidando, não dando limites. Pode rever toda essa história da tua funcionalidade. Ou você é aquela pessoa que coloca limites de forma extremamente violenta, está assistindo essa live, ou vai ter alguém que está te indicando para ver. Lembre-se que nesses dois lugares, tanto no momento onde você é muito violento, dando limites, como no momento onde você está totalmente acuado e é muito benevolente, são duas polaridades da mesma frequência, onde na agressividade estonteante de limites, a pessoa que recebe esse tipo de agressividade, ela vai buscar uma alternativa B para ela sobreviver a essa agressividade, vai desqualificar a autoridade daquele que faz esse tipo de autoridade e vai ter um mundo paralelo. Isso é uma possibilidade não incomum, aliás, é muito comum. Então a pessoa se descabela, berra feito não sei o quê, faz um monte de coisas para esse filho, para essa pessoa da família sair, só que esquece, não acontece. Um dependente químico ser um filho ou filha de pais narcisistas e usa a droga, exato, para fugir e enfrentar os maus tratos vividos na infância. É exatamente disso que eu estou falando. Essa questão de desqualificação massiva que esses pais fazem em relação aos filhos, e quando eles não conseguem se recuperar, eles podem também, tudo é plano B, plano C, plano D, dependendo da frequência e do jeito que as pessoas vão se esquecendo de si mesmas através das drogas. Então, vão criando mundos e mundos paralelos, porque a realidade é uma realidade onde as pessoas se sentem literalmente impotentes. Quer seja em nomear os sentimentos ou lidar com questões de abuso emocional, seja o que for, é um mundo paralelo onde se busca uma satisfação imediata. E também, como eu já disse no início, é um mundo paralelo onde se busca satisfação imediata quando você não suporta viver frustrações em relação às suas conquistas pessoais. Independente de você ter pais abusadores ou não, você pode usar as drogas, como muitos jovens têm usado, já falei no início dessa live, para não passarem por questões onde os desafios da vida se apresentam. Olha, vou paquerar uma garota ou um cara, e de repente posso levar um fone. Eu não vou passar por isso, eu vou falar com alguém que vai me colocar ou não no emprego, e eu sou inseguro para falar para fazer essa conquista afetiva, então eu vou me drogar ou eu vou beber muito, porque assim eu anestesio toda a minha estrutura de ansiedade e tal, e eu nem sei, na verdade, eu nem sei o que aconteceu. Então, existem situações que levam as pessoas, é um leque de variáveis, como eu estou falando para vocês, estou exemplificando para vocês, que fazem as pessoas irem para o mundo das drogas. Agora, quem está no entorno é que pode ajudar de maneiras muitas vezes muito diferentes daquelas que sempre ajudaram. Aqui existe uma situação que a Késia falou, se existe um fator genético. Então, as pesquisas mostram que sim, existe esse fator genético, existem pessoas que são mais predispostas a entrar em contato com esse universo, mas, como sempre, não obrigatoriamente elas precisam entrar nesse universo de alcoolismo. Existe muito fator genético, existe hereditariedade familiar, até que muitas vezes a gente pula até de uma geração para outra, né? Os filhos não querem, em hipótese alguma, beber porque os pais beberam demais, e aí, como não resolveram a situação que levaram os pais à bebida, isso daí pode transgeracionalmente aparecer de novo nos filhos até que exista uma cura emocional profunda e eficiente.
Olha aqui, essa falta de habilidade em lidar com os próprios sentimentos, emoções, precisa ser vista com mais maturidade e menos hipocrisia, falso moralismo. Somos humanos de verdade e isso acontece de fato. Então, o que eu entendi aqui, que eu concordo muito, é que é muito fácil a gente colocar o dedo, ó, você é assim porque seu país, porque você é isso, ou porque você é culpado disso. E a gente tem que lembrar que existe uma humanidade, existe sempre algo que fez a pessoa se transformar naquilo que ela é, nos bastidores, no mundo psicológico dela mais profundo, e que na maioria das vezes ela pode até falar a respeito, mas muitas vezes pode nem falar a respeito e não saber porque nem saber, nem se dar conta que ela é um produto de uma história que ela hereditária ou de uma história vivenciada, e que esse tipo de saída pelas drogas, ela nem se deu conta de como que isso daí foi acontecendo a ponto dela entrar nesse vício tão destruidor. Então, eu conheço histórias de pessoas que foram resgatadas na rua, é incrível, são histórias assim muito emocionantes, e que tiveram recuperação total e 100%. Como eu conheço histórias de pessoas que são crias de dentro de casa, e que a recuperação fica praticamente impossível por conta de um sistema familiar que precisa de alguém adoecido. Então, só para resumir e deixar na maneira do possível, o mais fácil possível, por esse tema ser tão complexo, porque a droga é um sintoma, é um efeito e não a causa. Então, o que eu quero dizer para vocês é que existem inúmeras situações que fazem da pessoa ser quem ela é. Aqui a gente está falando da dependência emocional e dos entornos, mas lembre-se que a dependência emocional, ela é um sintoma terrível que pode matar, pode destruir o psiquismo da pessoa, e a dependência química, não emocional, a química, e também pode destruir a família, é todo um movimento catastrófico. Mas saber que os motivos, eles não se fecham, e o modo de lidar com a situação, ele é complexo, mas assim, ele é bem claro. Então precisa de uma autopesquisa, e eu desejo muito que essa live promova em vocês, ou que vocês tenham, se tiverem algum conhecido, que façam uma pesquisa íntima sobre como vocês estão lidando com a situação, o que poderia ser diferente se a situação não está dando resultado. Então existe algo que sim precisa ser mudado no tipo de atitude, e que o processo de empatia e limite é a chave de um movimento de saúde emocional. Então, que tipo de empatia, que tipo de limite eu estou conseguindo oferecer para ajudar na cura emocional, no sentido da dependência química, até de um transtorno emocional que, entre aspas, falam que pode ter cura lá na frente ou não tem cura, mas sempre existe, como eu gosto muito da teoria do Vygotsky, né, que é a zona do próximo desenvolvimento. Então, se você está, de fato, envolvido num processo de autodesenvolvimento, todo o dia, a cada microsegundo, você tem a zona desse próximo desenvolvimento que você está alcançando. Então, você assistiu essa live, você teve o insight, esse é o seu próximo desenvolvimento. Você treinou uma atitude diferente, é o seu próximo desenvolvimento. Você observou uma reação emocional diferente, isso daqui é um laboratório para você descobrir o melhor jeito de alcançar mais saúde emocional e mais evolução de alma mesmo, mais evolução espiritual, porque é um experimento de retidão para que você acerte e desperte cada vez mais. Então você pode pedir ajuda a médicos, psiquiatras, a amigos, a igreja, a clubes, a grupos,
seja o que for, mas faça uma autopesquisa, não espere que a resposta venha de fora sem você fazer uma autopesquisa, pegar o que as pessoas estão falando, fazer suas leituras e viajar de modo consciente no seu mundo interno, tomar atitudes diferentes, sempre em nome da vida, com autoconsciência, para ver aonde você acerta, aonde que você erra e o que você pode melhorar na relação quando existe um prejuízo, isso em qualquer área da vida, mas fundamentalmente agora, nesse tema, quando existe alguém na família ou algum amigo que tem essa dependência química ou um transtorno emocional que acaba trazendo você para uma responsabilidade que você acaba se sentindo dependendo dessa pessoa, essa pessoa dependendo de você para que ela sobreviva. Então, essa é uma live para que vocês possam ver e rever e fazer as próprias reflexões para, quanto mais despertos, melhor, e desejo que essa seja a nossa jornada. Então, um beijo a todos. Se tiverem mais alguma questão, deixa eu ver aqui. E os próprios narcisistas usarem as drogas como busca de satisfação sem limites, sem se importarem com a dor de quem está ao redor. Isso pode acontecer sim, tá? Muito. E existe um processo assim bem de abuso, e as pessoas se transformam totalmente e pioram muito mais quando elas fazem uso das drogas, porque para um narcisista o céu é o limite. Isso daqui pode ocorrer e é muito, muito difícil mesmo de lidar com esse tipo de situação. Então, um grande beijo para vocês e semana que vem a gente se encontra. Um super beijo, tá? Quanto mais despertos, melhor. Desejo isso para todos nós.